As eleições estão chegando. No próximo domingo, Carol, mais de 9,5 milhões de eleitores vão às urnas em toda a Bahia. É a nossa chance de fazer uma escolha que pode mudar o futuro. E é sobre a importância do voto, a série especial de reportagens que o Bahia Record exibe para você a partir de hoje. Democracia. Governo do povo. O termo foi criado na Grécia, onde funcionou a primeira democracia do mundo há mais de 2.000 anos. O Brasil só era habitado por índios. Quando os portugueses chegaram, era colônia, depois império. A democracia só surgiu bem depois. A primeira eleição de deputados brasileiros para as cortes portuguesas foi em 1821. Poucos votavam e a grande maioria era analfabeta. No ano seguinte, com a independência, pouca coisa mudou. Dos cerca de 5 milhões de habitantes do país naquela época, uma minoria ia às urnas. Nasce a República e nos anos 30 o voto passa a ser obrigatório. Um direito que para as mulheres só chegou em 1946. Dona Terezinha enfrentou o preconceito para votar, mas até hoje, aos 83 anos, valoriza a conquista. Eu gosto muito de uma coisa nova, a gente ter mais instrução e conhecimento da vida, das mudanças que o Brasil nos oferece. Durante muito tempo, o povo não podia votar. Os governantes no Brasil eram escolhidos pelo voto indireto dos parlamentares, que usavam urnas como essa. Desde o século XIX, ela funciona até hoje para votações internas do Poder Legislativo Municipal. Já o eleitor vota de forma bem mais moderna e segura. Este ano, pela primeira vez, será usada a urna biométrica. Com ela, o eleitor só dá seu voto depois de identificado assim, com a digital. Na Bahia, apenas Pojuca vai utilizar o equipamento. Serão somente 60 cidades em todo o Brasil. Com a urna eletrônica, o resultado da disputa sai no mesmo dia. Mas nem sempre foi assim. A votação já levou mais de 5 dias para ser concluída e a apuração, mais ainda, até 3 meses. Hoje, o voto é secreto e individual. Mas o cidadão conta com um importante aliado para tornar o processo ainda mais simples: o mesário. Jailson já participou de 6 eleições. Neste 3 de outubro, vai trocar mais uma vez o trabalho nos postos de combustível pela função de presidente de mesa. Nesses 12 anos colaborando com a democracia, já viveu situações curiosas. Tem aquele que só vai lá às 5 horas da tarde, é conhecido lá do bairro. 5 horas da tarde já vai bêbado mesmo. Antes de fechar o portão, ele vem correndo. Não, deixa aí que eu vou voltar. O professor baiano Wilson Gomes é um dos maiores especialistas em democracia do Brasil. Acredita que no país o processo evoluiu muito nos últimos anos. Nunca vivemos na história republicana brasileira um período tão longo de estabilidade democrática. Só para ter uma ideia, no século passado nós tivemos 2 golpes de Estado com grandes períodos de interrupção da normalidade democrática, além de períodos profundamente autoritários, de governos autoritários, etc., que de fato, durante os quais não se podia dizer que havia realmente uma vida democrática saudável, etc. Além disso, superamos aquelas hesitações dos anos 80, do final, que foi até o final dos anos 80, que aquelas hesitações sobre se de fato a democracia era a melhor alternativa. Nos anos 80 as pessoas ainda duvidavam disso. Mesmo quando restaura-se a democracia pelo fim do governo militar, uma grande parte da população não tinha certeza de que a democracia era de fato um valor universal, um valor a ser defendido e que era preferível a outras coisas. Na Bahia, mais de 9,5 milhões de eleitores vão às urnas neste 3 de outubro. Em todo o Brasil, são 135 milhões de pessoas que, com um gesto simples, rápido e seguro,
vão decidir o futuro do nosso país. Você ainda tem dúvidas sobre a importância do seu voto? O voto é importante porque aperfeiçoa a democracia e também faz com que exerçamos a nossa cidadania. Quem muda somos nós que votamos. Tem muita gente que fala, não vou votar em ninguém, vou deixar o voto nulo, mas é uma democracia, você está votando para votar as melhores pessoas. Eu vou votar porque eu sou um cidadão brasileiro, uma pessoa íntegra, que eu sei que se eu voltar, eu vou estar contribuindo com o meu país. Amanhã, o que fazem e quanto ganham os deputados, senadores, governador e o presidente. Você vai conhecer um pouco mais da rotina de quem pode ser eleito neste domingo. E o presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, que estava ontem aqui em Salvador, disse que o tribunal deve barrar pelo menos 9 fichas sujas aqui da Bahia. E a menos de uma semana para as eleições, o TRE montou um esquema de plantão para atender a população. Quem ainda não garantiu o título para o dia da votação deve se apressar e procurar os cartórios eleitorais ou o TRE até quinta-feira. Falta menos de uma semana e o clima ainda é de indecisão. Decidida, não estou ainda, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui até lá. No próximo domingo, 9.500.000 eleitores baianos vão às urnas. As mulheres são mais da metade, 52%. Entre os 48% de homens está o maior número de alfabetizados. Muitos sabem o que cobrar dos próximos governantes. Ajudar mais a população humilde aí que enfrenta essa dificuldade de transporte. Não olhar só o lado dele. Ele olha agora que está querendo ganhar para depois encher o bolso e ajudar nada, né? Os jovens que vão às urnas pela primeira vez estão ansiosos. Juan tem 16 anos e não é obrigado a votar. Já é influência mesmo desde pequeno, já me envolvo com o movimento estudantil e etc. Aí já vem de dentro, faz parte. O título de eleitor é o passaporte para o exercício da cidadania. Este ano só vota quem apresentar o documento. Toda essa movimentação é para garantir que o título de eleitor esteja nas mãos na hora de votar. Uma exigência do Tribunal Superior Eleitoral. Todo o procedimento não dura mais do que 20 minutos e é de graça. O eleitor só precisa comparecer e trazer um documento com foto, uma carteira de identidade, de motorista, um passaporte ou a carteira de trabalho. Em Salvador, o TRE funciona em esquema de plantão das 8 da manhã às 6 da tarde até quinta-feira. No interior do estado, os títulos podem ser reimpressos nos cartórios eleitorais. O candidato do PSDB à presidência, José Serra, visitou hoje Salvador. Ele recebeu o título de cidadão baiano na Câmara Municipal, no centro histórico da cidade. O candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, chegou à Câmara Municipal por volta das 4h30 da tarde. Ele veio à capital baiana receber o título de cidadão de Salvador. A iniciativa da homenagem é do vereador Jorge Jambeiro, do mesmo partido. Esta é a última visita do candidato tucano à Bahia antes das eleições. Depois da solenidade, ele falou com a imprensa. O que eu vim é conquistar a confiança dos baianos, o seu calor humano, o dengo das baianas, o seu espírito de luta e a sua cultura. Estou muito feliz por esse título no dia de hoje. José Serra se encontrou há pouco com o arcebispo primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela, e já segue em direção ao aeroporto, onde retorna para São Paulo. A candidata do PT, Dilma Rousseff, visitou hoje a rodoviária do Plano Piloto em Brasília. Já a candidata Marina Silva, do PV, fez campanha hoje à tarde em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde participou de um encontro com pastores evangélicos e, em seguida, participou de uma caminhada. Em instantes, 3 novos viadutos na rótula do abacaxi devem desafogar o trânsito na capital. E a seguir, Bahia joga contra o Icasa em Pituaçu em busca da liderança. Bahia